E agora vamos para o exercício 17. Então, esse vídeo aqui a gente já vai estar falando de losango, tá? Então, eu vou estar comentando, vou estar resolvendo o exercício 17. O exercício 18, ele é análogo, ele é semelhante ao exercício 17 ou 18. E o 19, ele é um pouquinho diferente, mas ele é ainda falando de losango, tá? A fórmula da área do losango, eu vou estar colocando aqui. Então, é essa aí que você multiplica as diagonais. As diagonais, elas são perpendiculares entre si e elas acabam, as duas juntas acabam dividindo esse losango em 4 triângulos retângulos congruentes entre si. No exercício 17, a gente tem aí. Então, considere o losango ABCD indicado na figura ao lado. Então, no item A, a gente quer a medida da diagonal AC, tá? No item B, a gente quer a medida da diagonal BD. E no item C, a gente quer a área do losango. Quando a gente obter, então, observe, se você obter o item A e o item B, você vai ter elemento suficiente para resolver o item C, que é multiplicar as diagonais e dividir por 2. Observe também na figura aí que tem um ângulo indicado aí, esse ângulo de 30 graus, ou seja, a diagonal AC com o lado AB, ela forma um ângulo de 30 graus, ok? Então, no caso aí, a partir desse ângulo de 30 graus, a gente vai conseguir obter as medidas dessas diagonais. Basta você observar, olhando ainda para a figura, que as metades das diagonais são catetos desse triângulo retângulo aí. Então, é só você destacar um triângulo retângulo desse aí. Então, vamos para cá. Está aqui a figura, né, do exercício 17. Então, eu estou destacando somente esse triângulo retângulo aqui, tá? Aí, no caso, eu chamei essa parte aqui de x, essa aqui de y. O que é esse x aqui? Esse x, na verdade, é a metade da diagonal AC e esse y aqui é a metade da diagonal BD, tá? Olhando para a figura, a gente até desconfia que a diagonal AC ela seja maior que a BD, tá? Mas na hora de fazer a área, você vai multiplicar as diagonais e dividir por 2, então não tem essa de colocar a maior primeiro, depois a menor primeiro, tanto faz. O importante é saber que esse x e esse y que estão indicados aqui, eles representam metade das diagonais. Só que a gente está olhando agora aqui para um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo aqui, então você vai ter o 8 como hipotenusa, tá? Em relação ao ângulo de 30 graus, esse x ele é cateto, só que ele é cateto adjacente, porque ele ajuda a formar o ângulo de 30 graus. E esse y aqui, ele é cateto, deixa eu colocar, cateto oposto, tá? Então, vamos olhar da seguinte forma. Olhem só primeiro para o 8 e para o x. Então, cateto adjacente e hipotenusa, a gente vai usar a razão trigonométrica. Olha aí as definições das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, se agora, volta para cá, se agora a gente tem, se eu estou destacando só hipotenusa e cateto adjacente, então eu vou colocar aqui cosseno, né? Cosseno de 30 graus. Isso aqui é igual à definição cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 8. Tá? Então, esse x aqui vai ser, se eu multiplicar logo assim, ó, vai ser igual a 8 vezes cosseno de 30 graus. Do mesmo modo, você vai fazer agora para obter o y. Aí, no caso, a gente vai usar cateto oposto e hipotenusa. Novamente, razões trigonométricas aí. A razão trigonométrica que a gente vai utilizar para cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, você coloca aqui do mesmo jeito, ó. Seno de 30 graus é igual a y, ou y feio, é y dividido por 8. Tá? Então faz o mesmo processo daqui de cima
E aí você vai ter que o y vai ser igual a 8 vezes o seno de 30 graus, tá? Novamente, o que é o x e o que é o y? O x e o y são metade das diagonais, tá? Da forma que eu coloquei aqui, o x ele é metade da diagonal AC e o y é metade da diagonal BD. Então, vamos determinar o x e o y agora, o valor dele completo, tá? E aí a medida, consequentemente, a gente vai ter a medida das diagonais, que vão ser elementos, né, são elementos importantes para a gente obter a área do losango. Pronto, a gente obteve o x e o y, então vamos voltar para a figura aqui. O x ele é metade da diagonal AC, tá? Então já estou colocando aqui, marquei o x aqui e o y aqui no losango, tá? E o y é metade da diagonal BD, ok? Só que a gente viu agora há pouco que o x é 8 vezes o cosseno de 30 graus. Então, x vai ser igual a 8 vezes cosseno de 30 graus e seno de 30 graus. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? E o seno de 30 graus, vou colocar aqui no y, 8 vezes o 1/2, tá? A tabela, a gente está usando os dados dessa tabela aí, que a gente já viu lá quando a gente estudou razões trigonométricas. Ok? Então pronto. Volta para cá, então vai ficar o x, 8 raiz de 3 sobre 2, então pega o 8 e divide por 2, e aqui você vai ter 4 raiz de 3. E aqui você vai ter 8 vezes 1, 8, 8 dividido por 2, 4, tá? X e y estão determinados, então, olha aqui, o AC vai ser 2x, AC 2x, BD 2y. BD é 2y. Então, você vai ter que o AC vai ser igual a 2 vezes 4 raiz de 3, então vai ser 8 raiz de 3. E o BD vai ser 2 vezes y, então 2 vezes 4, 8, tá? Todas as medidas aí estão em centímetros. Ok? Só para relembrar. E a gente aqui não está precisando, a questão não está pedindo para você considerar a raiz de 3 igual a 1,7, né? Eu acho que não está pedindo isso. Então, vamos pro... Já foi então o item A e o item B. Então, no item A, a gente quer saber a diagonal AC. Então, a resposta é 8 raiz de 3 centímetros. No item B, a gente quer saber a diagonal BD, a resposta é 8 centímetros. E no item C, a área do losango. Só que a área do losango é só multiplicar as diagonais. A área do losango, a fórmula está aí, você multiplica as diagonais e divide por 2. Aqui no caso, diagonal maior é 8 raiz de 3, né? Então aqui seria a nossa diagonal maior. Ok? Aqui seria a nossa diagonal menor. Então a área é multiplicar 8 raiz de 3 vezes 8, tudo isso dividido por 2. 8 vezes 8, 64, então ficaria 64 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. 64 dividido por 2, aí esse resultado é 32. Então vai ficar 32 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, então a área do losango é 32 raiz de 3 centímetros quadrados. Então a resposta do item A, deixa eu destacar aqui. Aqui a resposta do item B e aqui a resposta do item C, tá? A área é 32 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso aqui a gente não precisa mais. E agora eu vou estar comentando com vocês o exercício 19. O exercício 19, a gente tem aqui um losango que são dadas as diagonais, 4 raiz de 10 e 4 raiz de 15. Então essa aqui, 4 raiz de 10 deve ser a diagonal menor, 4 raiz de 15 deve ser a diagonal maior. Para a gente obter a área, então é só multiplicar essas diagonais e dividir por 2. Tem uma informação aí no exercício 19 que pede para você considerar a raiz de 6 igual a
2,45, eu acho que é esse o valor, tá? Deixa eu só conferir aqui. Você vai considerar isso, mas isso você vai usar no instante que você for calcular a área desse losango aí, tá? Então, considera a raiz de 6 aproximadamente 2,45. Então, para obter a área, você vai multiplicar 4 raiz de 10 com 4 raiz de 15, divide por 2. Aí, quando você multiplica 15 por 10, vai dar 150 dentro da raiz. Faz a fatoração e aí, no fim das contas, você vai acabar aparecendo essa raiz de 6 aí. Essa raiz de 6, então, é usada só para fazer o item B. No item A é o perímetro do losango. Para fazer o perímetro do losango, a gente precisa dos lados, tá? Mas aqui no caso, você tem as medidas das diagonais. Então, você vai recorrer, olha para cá, para o teorema de Pitágoras, tá? Aqui é a metade de uma diagonal, aqui é a metade da outra diagonal. Então, eu convencionei bem aqui que aqui seria a diagonal maior. Então, aqui vai ser 2 raiz de 15 e aqui vai ser 2 raiz de 10. E o x é o lado do losango, né? Então aqui agora vai fazer o papel de hipotenusa de um triângulo retângulo. Aplica o teorema de Pitágoras e você vai encontrar um valor inteiro para esse x aí. Ok? E o exercício 18, ele é a mesma coisa do exercício 17. O que muda é o lado do losango, que agora de 8 passa para 10 centímetros, e o ângulo aí que estava indicado, que era 30 graus, agora é 25 graus. Ok? Tem as informações que vocês vão utilizar para cosseno, seno, cosseno e tangente de 25 graus. Aqui eu coloquei duas casas decimais, então você vai utilizar duas casas decimais, ok? E então é isso. Deixa eu ver aqui se tem outro exercício. Exercício 20. Um losango tem um perímetro igual a 60 centímetros. Esse exercício 20, o losango tem perímetro de 60 centímetros. Então, os quatro lados são iguais. Então, um lado do losango vai ser 60 dividido por 4. Você tem a medida de uma diagonal, tá? Então, novamente, aí você vai usar o teorema de Pitágoras usando essa mesma ideia aqui, tá? E é isso. Então, no próximo vídeo eu vou estar comentando o exercício 21. Vou estar resolvendo o exercício 21. E aqui a gente vai usar aquela fórmula de Heron, tá? Que é aquela que você calcula a área do triângulo a partir dos lados. Então, até o próximo vídeo e valeu!